antes de seguir nisso, eu ainda volto aqui neste assunto que preguei ontem, em perguntas e respostas sobre casamento e noivado. Eu dei o que Paulo deu. Para mim é o suficiente. Até essa pergunta aí, mais polêmica, mais difícil, mais complicada que existe. Estou casado com um exemplo, com uma mulher divorciada cujo marido está vivo. Quer dizer, Paulo não reconhece esse tipo de união. Está aí em Romanos 7, versículo 2 e 3. A mulher está ligada ao marido pela lei. Isso não é lei dos homens aqui da terra. Lei jurídica, lei de país, lei de nações. Isso é Gênesis 2. O homem deixará a casa de seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Foi o Eterno. E Yahvé que estabeleceu isso. É uma instituição divina do Eterno. Como Gênesis 2:16 diz que a mulher tem que ser submissa, dominada pelo marido. Não foi eu que estabeleci isso, mas é o Eterno que estabeleceu. O Eterno que estabeleceu isso. Então, quem vai mudar o que o Eterno disse? O Criador disse. Já perguntei aqui, a Bíblia é a palavra do Eterno. Quantos anos tem o Eterno? Meses. Você acha que o Eterno tem 6.000 anos desde o Éden? Você acha isso, que o Eterno é um velhinho? O Eterno não tem idade. Ele é o Melquisedeque, Jesus, Yehoshua, o Mashiach, é semelhante a Melquisedeque, porque o Eterno vive dentro do Filho, o Pai vive dentro do Filho. Mas o Filho disse que o Pai é maior do que ele, porque o Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem fins de dias, princípio de dias, enfim. E Yehoshua, o Mashiach, teve. Foi o primeiro a ser gerado na eternidade. Mas antes de Yehoshua, o verbo, a palavra vir a existir, o Eterno já existia sozinho. Deve-se entender que foi o Eterno que falou aí em Gênesis sobre ligar-se, marido ligar com a mulher. Você não é obrigado, homem nenhum é obrigado a deixar a casa do pai, da mãe, e se ligar a uma mulher lá, pedir a mão dela em casamento ao futuro sogro, E a mulher também não é obrigada. Assim, a mulher depende do pai, Diz Paulo em Coríntios 7 que se o pai quiser guardar sua filha virgem, faz melhor. É o pai que consente ou não consente, é que diz sim ou não, é que dá a mão da filha em casamento ou rejeita. E Paulo diz lá em Coríntios 7, eu estou com as escrituras aqui, está sendo batido. Sempre teve na Bíblia, se o pai der para casar a sua filha virgem, não peca. Se ele não der, faz melhor. Então cabe ao pai dar a mão da sua filha em casamento ou não. Sempre foi assim. Mas eu sou dona do meu nariz. Isso é as mulheres independentes hoje, Eu sou dona do meu nariz. Mas as escrituras não dizem isso. Que você é dono do seu nariz. Seu nariz, mulher. Jovem, moça, quem pode dar a sua mão ou recusar é seu pai. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, E depois? Então está ligado. Até quando a mulher está ligada ao marido?
Romanos 7, versículo 2 e 3, e 1 Coríntios 7, 39, até que o marido morra, até que ele venha a falecer. Mas e se ela separar do marido? Aí Paulo respondeu isso, não te case de novo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Não te case de novo, é o versículo 11, né? Para o 10 e o 11, para os que já estão casados, devem entender que a resposta de Paulo aqui é o suficiente. Mas o irmão Branham diz isso, Lutero diz isso, nós estamos voltando de volta à palavra original. Agora é o tempo das Escrituras. É o tempo de ser a noiva de Yehoshua Mashiach da Escritura Sagrada, só pela Escritura, só pela Bíblia. A palavra do Eterno, como Paulo disse em 2 Timóteo 3,15, diz: essas sagradas letras têm poder. Você sabia que tem poder nas sagradas letras? Não vai dizer que a Bíblia é história, museu. Não. Estas letras aqui são sagradas. Por ser sagradas, é a única coisa que pode derrotar o diabo, que pode derrotar Satanás. Se você menosprezar as sagradas letras que têm poder, você vai ser fracassado, vai ser derrotado. Elas têm poder para quê? Para te tornar sábio e para te conduzir à salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É ela que vai te levar à perfeição. Está escrito em 1 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Em Romanos 1, versículo 16, diz que Paulo diz assim, que ele acreditava no que ele estava pregando no Evangelho, diz assim, é a força de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. Então, o que está escrito aqui tem poder. São palavras poderosas. Eu sei, homens usam as sagradas letras para colher dízimo. O que a partir de agora, o Evangelho de Paulo voltando, não se deve mais pagar dízimo. Muito menos primícia, dote, sacrifício, essa envelopada. O Evangelho de Paulo retornou. Retornou. Errai-vos, Mateus 22, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus está nesta palavra. Você diz, isso aqui é letra. Concordo, mas é Deus em forma de letra. É as únicas palavras de Deus na terra, é as Escrituras. E ela pode te conduzir ao céu. Ela te leva a Yehoshua, Mashiach, né? A Jesus Cristo, que é o Salvador. Não? Tem poder. Nestas sagradas letras, há poder. No Evangelho de Paulo, nem mesmo o anjo descendo do céu pode. Se fizer, você deve recusar. Pregar, ensinar algo fora do que Paulo já escreveu. Tem que ser submisso. Anjos, homens, mulheres, quem quiser entrar no céu tem que ser submisso, obediente ao Evangelho e o Mashiach. E Yehoshua está vindo. E Paulo diz que ele vai destruir todos aqueles que desobedecem o seu Evangelho. Sua vida vai fazer isso, esse efeito. Então é melhor voltarmos à palavra. É de Deus, olha aqui, as sagradas letras que têm poder, o Evangelho de Paulo que tem poder, diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, para os casados, os que estão casados, tem um mandamento, um só mandamento. Um novo mandamento vos dou. Então Paulo diz aqui em 1 Coríntios 7, 10, eu tenho um mandamento para os que estão casados, legitimamente, e fez de acordo com o que Jeová determinou lá em Gênesis 2, deixar a casa do pai, da mãe, pedir a mão da filha em casamento
e aí se juntar, né? Isso é o casamento. Não tem esse negócio de dote, não. Então fez do jeitinho que Jeová determinou, há um mandamento. Tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor. E se alguém cuida de ser profeta, 1 Coríntios 14, 34, quando Paulo diz que a mulher tem que ficar calada na assembleia, não pode tomar a palavra, Paulo diz lá, se alguém cuida de ser profeta, reconheça que o que eu escrevo é preceito, mandamento do Senhor. Até os profetas, os que se dizem profetas, devem obedecer e submeter-se ao evangelho de Paulo, que é o poder de Deus, a estas sagradas letras que têm poder para te dar inteligência, sabedoria e te conduzir à salvação, que é Yehoshua, o Mashiach, Jesus, o Cristo. O mandamento não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, ao versículo 11, 1 Coríntios 7, 11, porém, se ela se separar, não case de novo. Agora, pisa na palavra de Deus. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, eles estão acorrentados, os anjos rebeldes, no Tártaro, vai perdoar você, mulher rebelde, petulante, pregadora, pastora, bispa, missionária. Ele não perdoou os anjos. Também não vai perdoar quem pisar nas sagradas letras que tem poder. Quem pisar no evangelho de Paulo, que é a força de Deus, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele e aquela que crê. Creia! Mas não somente crê, não. Os demônios, o diabo crê, estremece. Creia e obedeça. Pare de discutir com as sagradas letras. É a palavra de Deus. Você queria que Deus viesse todo dia falar com você? Pessoalmente, ele já deixou as sagradas letras para falar conosco todos os dias. Aqui estão os seus mandamentos, a sua vontade perfeita. É através das sagradas letras que tem poder do evangelho, que é a força de Deus que ele fala. Mas você sabe que os pregadores não querem pregar o evangelho na íntegra, né? Porque tem um preço, né? Eles não querem pagar o preço, mas quem quiser ir para o céu vai ter que pagar o preço do abandono, da rejeição, da indiferença, da zombaria, de receber blasfêmias, tudo quanto é coisa. O evangelho voltou, gente. Você ainda não percebeu isso, não? Que o evangelho, a sã doutrina está de volta. Não se separe do marido, é o mandamento. Porém, que pode acontecer, se ela se separar, que não se case de novo. Ou então que faça as pazes, reconcilie com seu marido. Né? Então é isso aí. É isso que está escrito. Né? É isso que voltou. Aí há pessoas que me faz essa pergunta polêmica, né? O que eu vou fazer? Olha, eu não tenho resposta, mas Paulo já respondeu isso. Eu dou a resposta de Paulo. Não, eu quero a sua. Eu não tenho resposta. Eu tenho a da Escritura, eu dou a de Paulo. É assim que é tratado esse assunto, né? O caso é sério, a coisa é séria, tá essa barbulha, essa bagunça, essa confusão, essas vidas aí dentro de igrejas sendo encaminhadas para dentro do inferno, por causa de cartas de divórcio. Homens que não têm a vida em ordem e acham que é Moisés, que tem o poder de dar a carta de divórcio. Então, qual é o meu conselho? Para quem está solteiro, ou uma irmã viúva, um irmão viúvo, uma irmã solteira, depende do pai para casar. Né? O pai conserva a virgem, o que é melhor, o pai dá a sua virgem, a mão dela em casamento. Não é pecado. Está aí em Coríntios capítulo 7. Né? Mas quem é solteiro,
quem é viúvo ou uma mulher viúva, porque essa mulher viúva, como o marido morreu, ela está livre, né? Ela não depende nem do pai. Ela dependia quando era uma virgem, né? Mas Paulo diz que se tratando de uma irmã cristã, viúva, ela deve casar com um cristão no Senhor, né? E o que ocorre é que um irmão solteiro, ele deve escolher uma futura esposa e ele deve evitar uma mulher divorciada com o marido vivo, uma mulher repudiada com o marido vivo, uma mulher separada com o marido vivo, já que aqui em 1 Coríntios 7, versículo 11, é dito que se a mulher separada do marido, não case de novo. Então, um homem solteiro, se você vai escolher uma mulher que tem marido vivo, está repudiada, separada, divorciada, você vai ferir as escrituras, você vai contra as escrituras. Você deve escolher quem, então? Você deve escolher uma mulher solteira, virgem, né? Ou uma mulher viúva, que não está ligada a nenhum marido. É o conselho que eu dou. Para você não ir contra as escrituras. Quer casar? Não peca. Se ficar solteiro, Paulo diz, fica como eu, né? Vai ser poupado de tribulações, problemas, mas quer casar, um homem deve escolher uma mulher solteira, né? Ou uma mulher viúva. E mulher divorciada, sai fora! E mulher repudiada, sai fora! E mulher separada que tem marido vivo, sai fora! Qualquer que tomar uma mulher que tem marido vivo, Romanos 7 diz que essa mulher será adúltera, e quem tomar essa mulher, esposar, essa mulher também será adúltero, né? É a palavra de Deus que voltou. Você diz, eu tenho tentado explicar isso, né? Até particularmente, pessoalmente. E as mulheres dizem que isso é duro. Isso é duro, né? Isso é um pente fino, gente. O que eu estou pregando é um pente fino. Vamos ver quem vai passar pelo pente fino. Isso é a palavra de Deus, a sã doutrina. E procura não reclamar de Deus, que tem mulher que vai chamar Deus de carrasco. E já tinha aquela problemática de não reconhecer Coríntios, capítulo 14, versículo 34, 38, que diz que é para a mulher estar calada na Assembleia e não tomar a palavra. 1 Timóteo 2,11. Eu não permito que a mulher ensine durante a instrução, que a mulher esteja em silêncio, mantenha silêncio, né? Então as mulheres já não aceitavam essas escrituras, como o véu. A mulher não aceita o véu para orar e profetizar. 1 Coríntios 11, versículo 5, diz que tem que estar com a cabeça coberta com véu, só para orar e para profetizar, essas duas coisas. E Paulo diz assim, e se ela não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo. Eu estou pronto para fazer isso. Eu estou prontinho para fazer isso. Eu não tenho congregação ainda, mas se eu tiver uma congregação e ver que uma irmã não usa o véu, eu vou dizer para ela, vai cortar seu cabelo. Mas também vou emendar com a sequência do que Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 6. É vergonhoso, é indecente a mulher cortar o cabelo, mesmo as pontas do cabelo, não pode cortar. É vergonhoso a mulher rapar a cabeça, ficar careca. Eu sei que lá no estado judeu, em Israel, hoje é costume das mulheres rapar a cabeça e usar peruca, né? Mas eu estou tratando com o evangelho de Paulo, como eu sei que lá em Israel, eu vou falar agora um pouco sobre os 3 espíritos de sapo, 10% da população é ortodoxo, aqueles que usam chapéu preto, calça preta, paletó preto, tudo de preto, porque é luto. Luto, por quê? Porque não tem o templo. Vou falar algo que o Mombrana falou sobre o templo, né? O templo vai ser reerguido. Achei uma referência aqui do Mombrana que
e diz que o templo vai ser reerguido, né? Mas quando ele for reerguido, a noiva da palavra não está mais na terra, não. Então, é um sinal do arrebatamento, né? A reconstrução do templo. Como eu achei, eu disse que a fé para o arrebatamento está dentro das mensagens do William Branham, então eu posso pregar com propriedade, né? Vou ler agora. Então, 10% é ortodoxo. Como lá tem 9 milhões de habitantes, quase indo para 10 milhões, 900 mil, entre 900 mil e 1 milhão é ortodoxo. E eles nem usam internet, os ortodoxos. Eu estava vendo alguém comentando que diz que os ortodoxos levam... Israel tem uma população abaixo da pobreza, né? E lá as mulheres é que trabalham. Você vê esses barbudão de chapéu, roupa preta, né? No Brooklyn, em Nova York, mesmo lá em Jerusalém, as mulheres trabalham, eles ficam em casa, fazem os seus afazeres, né? Mas o trabalho deles é meditar na Torá de dia e de noite. Os 613 mandamentos da Torá. Isso é o judaísmo. O ortodoxo, ultra-ortodoxo, né? Entende? Mas eu estou pregando o evangelho de Paulo. Que esteve no judaísmo. Foi retirado do judaísmo, né? E foi ele que implantou o cristianismo, né? As igrejas de Cristo, as igrejas de Deus nas nações, né? Então, a mulher não deve reclamar de Deus. Ele já reclama Coríntios 14, 34 e 38, que não pode pregar, não aceita e passa por cima. Reclama de Timóteo 2,11, não pode explicar, não pode ser professora, ensinar as sagradas letras, não é papel dela. Passa por cima. Não aceita o véu. Ora e profetiza sem o véu, a cobertura na cabeça. Ou seja, com isso desonra seu marido, que é o seu cabeça. Que o cabeça de Cristo, do Mashiach, é Jeová. O cabeça do varão é Yehoshua, Jesus. E o cabeça da mulher é o marido. E se ela ora ou profetiza sem um véu, desonra sua cabeça, seu marido. Afronta, né? Seu marido. Deve colocar o véu para orar e profetizar, só isso. E é vergonhoso cortar o cabelo, mesmo as pontas. Não pode cortar. A tesoura não deve vir ao cabelo de uma irmã, jamais. É mandamento, tá aí, 1 Coríntios, capítulo 11. A mulher ter cabeleira longa é glória. É glória. E o homem é uma desonra. O homem ter cabelo comprido, né? Para a mulher é glória. Na minha Bíblia aqui, é uma pergunta de interrogação. Diz que, e o cabelo foi lhe dado como um véu? Na minha Bíblia tem um ponto de interrogação. Se você acha que o cabelo substitui o véu, você está errado. É só na hora de orar, mulher, e profetizar, põe o véu. Não substitui. É a palavra de Paulo. E reclamar de Deus é pior. Porque foi ele que fez a mulher assim e o homem assim. Os mandamentos de Jeová, o Eterno, você deve aceitar. Isso que eu estou a dizer, que a mulher está ligada ao marido enquanto viver. Tem mulher que não vai aceitar, não. Vai dizer que... Isso que eu estou dizendo, já não aceitou Coríntios 14. Timóteo 2,11. 1 Coríntios 11 também, né? Que fala do véu e não cortar cabelo. E como que as mulheres vão reagir? 1 Coríntios 7,39. Romanos 7, versículos 2 e 3. 1 Coríntios 7,11, que diz que se ela se separar do marido, não pode casar de novo. Só se o marido vier morrer. Como que as mulheres vão reagir? Muitas mulheres vão chamar Deus o criador de carrasco. Dizer que Deus é machista, não gosta das mulheres. Isso é um absurdo, né? Deves temer o Criador. Aí também vai vir esse outro ângulo aqui. Eu estou girando a coisa para vocês terem noção.
das reações que eu já sei que já está havendo, ocorrendo, que eu converso com mulheres, explico isso para elas e vejo a rejeição. Eu vou ler minha Bíblia, viu, pregador? Eu vou achar a escritura para sair dessa. Vai não, mulher. Tem saída não. Não vai achar nunca. Isso aí é o evangelho de Paulo, é o poder de Deus. Isso aqui que eu estou pregando é as sagradas letras, tem poder. Não tem saída. A saída é temer a Deus e ser humilde. Se quiser entrar no céu. É igual como eu preguei aqui, se Deus te dá cabelos grisalhos, acho que é Provérbio 28, não pinte, não escureça, deixa do jeito que Deus deu. Você não pode fazer um fio de cabelo preto ficar branco. Se Deus fez, respeita. E hoje nós vemos esses pastorzinhos com 70 anos, não tendo um fio de cabelo branco na cabeça. O que é isso? É a tinta. E onde está a coroa de honra, que é os cabelos grisalhos brancos? Apagaram. Não é só isso, nós mulheres também. Vaidade. Então vamos aceitar as coisas que o Eterno, Jeová, o Criador, determinou. E que seu filho, Yoshua, também determinou. E que Paulo é o porta-voz, pregador, apóstolo, 1 Timóteo 1,7, né? Doutor aos gentios estabeleceu, não discuta. Como porta-voz de Deus, o pregador, Paulo, o apóstolo Paulo, o doutor Paulo. Se queres entrar no céu. Bem, tem esse outro ângulo aqui. Tipo assim, a mulher vai dizer, mas foi meu marido que cometeu adultério, eu me separei dele e casei com outro homem. E agora estou nesse estado, mas foi ele que fez adultério, não foi eu. Mas mesmo se ele fizer adultério, não te dá motivo de casar com outro homem. Você pode até se separar, mas Paulo diz aqui que não te case de novo. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separou, o marido adulterou, aí ela se separou. Né? Mas Paulo diz aqui que não se case de novo. Ou então faça as pazes com o seu marido. Mas aí você correu com um novo casamento. Um marido vivo, feres as escrituras. Porque as escrituras, sagradas letras, não te dá esse direito. Você feriu as escrituras. Agora, se quiser entrar no céu, está aí o evangelho de Paulo. Que é o poder de Deus, a força de Deus. Você vai ter que se alinhar, mulher. Ou então você não entra no céu. Porque os adúlteros ficarão de fora. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, né? Ficarão de fora do reino dos céus. Aí é questão de submissão às escrituras, ao Eterno. Eu sei, a palavra é dura. Não é fácil não, mas é questão de ir para o céu. De preencher os requisitos das escrituras, dos mandamentos, para ir para o céu. E eu não estou pregando Torá não, viu? Não estou pregando os 613 mandamentos da Torá, do judaísmo. A lei de Moisés, né, que eles querem cumprir. Estou pregando as 14 cartas de Paulo. Então seja humilde, né? E quem é solteiro e me ouve, evite ferir a Bíblia, evite ir contra a Bíblia, não se case com uma mulher divorciada, repudiada, separada, que tem o marido vivo. Vai se casar, deve escolher uma mulher solteira e ter com o pai dela, né? Ou você, homem solteiro, pode casar com uma mulher viúva, né? Nesse caso, você não estará ferindo as escrituras, né? E aí estará evitando problemas, né? Para a sua vida, né? Isso está bem claro, e eu ainda tenho, porque tem gente que vai querer usar Atos 17 e 30 para resolver esse problema. E Atos 17 e 30 não resolve. Antes do Atos 17 e 30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, já havia o Atos 15.
para os gentios evitarem 4 coisas: comida aos ídolos, comer sangue, carne sufocada e uniões, casamentos ilegítimos. Abster-se das uniões ilegítimas, ou seja, o leito conjugal, Hebreus 13, 14, a cama do casal tem que ser sem mancha, sem mácula. Aos adúlteros e fornicários, Deus o julgará, está lá escrito lá. Aí vai arrumar uma mulher divorciada, vai arrumar uma mulher repudiada, vai arrumar uma mulher separada do marido que não pode casar de novo. Você vai fazer do seu leito, sua cama, uma cama de adúlteros. E a Bíblia diz que Deus julgará os adúlteros e fornicários, já está avisado. Isso aí está na Bíblia aí há 2000 anos. Desde Lutero a Bíblia está espalhada aí, ó. Os Gideões mesmo aí de Camboriú deixou Bíblia em tudo quanto é hotel aí, ó. Escola, né? Eu mesmo, quando era da Assembleia de Deus, em 89, 90, eu achei um lugar aqui em Goiânia que eu pegava, acho que milhares de Novos Testamentos, e eu ia nas escolas dar um Novo Testamento gratuito para os alunos. Não me vem dizer que estás na ignorância. Também pastores que estão em frente, o púlpito, em cima de plataforma, eles conhecem Coríntios. Porque como é que um homem vai ser pastor se nunca leu a carta aos Coríntios e a carta aos Romanos? Leram, mas o que ocorreu? Passaram por cima, atropelaram as Escrituras, e agora as Escrituras vêm como um pente fino para ver quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus que vai se aliar com as Escrituras. O pente fino chegou. Simplesmente o pente fino chegou. Bem, aqui em Mateus 19, versículo 9, Jesus Cristo diz: eu não vou fugir da Escritura. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Por isso que William Branham pregava que o homem poderia casar de novo. Mas a mulher não, só se o marido morrer. O irmão Branham chegou a pregar isso, né? Ele pode, ela não. Ela está ligada ao marido enquanto ele viver, mas ele não está ligado a ela enquanto ela viver, não. Se ela cometer adultério, aí a porta abre para ele. Não está aqui em Mateus 19, 19. Não vou fugir das Escrituras. Vou pregar ela como ela é. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que as Escrituras é a voz de Yehoshua, o Mashiach. Tenho certeza absoluta que as Escrituras é a voz de Deus. Que a fé, Romanos 10, 17, vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, da palavra de Deus, as santas Escrituras, as sagradas letras que têm poder para te conduzir à sabedoria, à inteligência da salvação que está pela fé em Yehoshua, o Mashiach, Jesus o Cristo. Aí é com você, não? Aí é com você, não? Então é isso, está escrito aí, ó. Em caso de prostituição, o que é isso? É 2 pessoas que não são casadas, adultério, prostituição, vão fazer sexo. Então, uma mulher comprometida com um homem comprometido com uma mulher, e cujo pai deu a mão da sua filha em casamento, nunca deve adulterar, cometer sexo com terceiro, com outra mulher, a mulher com outro homem, já que são casados, fora do casamento. Isso é grave, gravíssimo. Então, grave que Yehoshua, o Mashiach, Jesus o Cristo, diz: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Ou seja,
destrói o casamento, né? O adultério, né? Se uma mulher adulterar. E se o homem adulterar? Eu já expliquei aqui. Você pode até separar dele, mulher, mas você não pode casar de novo. Não, a Escritura não te dá carta de divórcio. Eu vou ser bem claro. Não existe carta de divórcio para uma mulher ligada ao marido. E como é que ela vai casar? Só depois que ele morrer. Acabou! Não veja aí, Mateus 19, o Yehoshua, o Mashiach, acabou com uma carta de divórcio lá que Moisés dava por qualquer motivo. Não existe carta de divórcio. E um homem que se diz profeta, pastor, teólogo, doutor, mestre, evangelista, bispo de igreja, se ele te der uma carta de divórcio, mulher, foi o diabo, Satanás, que te desencaminhou das Escrituras. Não existe carta de divórcio para a mulher no Novo Testamento. A única maneira de uma mulher casar é se o marido vier a falecer. Grave isso. É a palavra de Deus. Foram brincar com a Bíblia, com as Escrituras, agora o Evangelho voltou a ser pregado como ele é, né? E Deus não é brinquedo, é um fogo consumidor, né? No fim, nós vamos ver isso, né? Só vai ser aprovado e passar para dentro do céu os santos. Sem santificação, santidade, Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor.